Olá, queridos irmãos da Casa de Bezerra, sejam todos bem-vindos aqui virtualmente no ambiente no Facebook. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. É bom lembrar que esses nossos encontros são semanais, ocorrem todas as quartas-feiras às 10 horas. Nós aqui estaremos, eu, espero que vocês e os nossos queridos amigos espirituais. E nesses momentos de grandes desafios, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados à luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da família. Lembrando que no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, de 31 a 35, nós vamos encontrar: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele, Jesus, lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, irmãos, qual a importância da família em nossas vidas? Ela simplesmente é uma parte essencial das nossas vidas. Em momentos difíceis, alegres, comuns, importantes, ela sempre está presente. Às vezes, não o tempo todo, mas sempre que necessário, pelo menos. E qual a importância da família no desenvolvimento da sociedade? A relação da família sempre teve grande importância no desenvolvimento da sociedade. O núcleo familiar, pais e filhos, ele é responsável pela forma como veremos o mundo no futuro. À medida que o tempo passa, as transformações se dão cada vez mais rápidas em nossas vidas. E essas mudanças não estão apenas associadas aos produtos ou à tecnologia. A rapidez com que esse processo acontece também influencia na nossa percepção sobre a sociedade e como as relações interpessoais ocorrem no dia a dia. A maneira como enxergamos a família também está se transformando. Não precisamos voltar muito no tempo para lembrarmos que o casamento entre duas pessoas de cores diferentes era algo abominável para uns, e em certos lugares era até mesmo proibido. E a relação da família sempre teve grande importância nesse desenvolvimento da sociedade. O núcleo familiar, pais e filhos, é responsável pela forma como nós veremos o mundo lá na frente. Então nós não podemos permitir que a influência da família na sociedade seja desvalorizada. Ela é quem define os nossos princípios, o que entendemos por certo e por errado, e principalmente como nos relacionaremos com os integrantes de outras famílias. É a partir da nossa casa que aprendemos como administrar os nossos sentimentos. E tudo isso contribui completamente como será o comportamento da sociedade futura. E uma revelação: não há famílias perfeitas. Ao ler um pouco sobre os antepassados de Jesus, descendentes da tribo de Judá, nós chegamos a uma conclusão muito importante. Não há famílias perfeitas. Vejamos. O texto de Mateus, capítulo 1, de 1 a 17, menciona nomes de homens e mulheres que cometeram os mais sórdidos dos erros que um ser humano pode cometer. E só para lembrar alguns deles, podemos verificar na história bíblica que Abraão mentiu, Jacó trapaceou seu irmão,
Davi, o personagem que é mais citado nas páginas da Bíblia, conhecido também como sendo o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério com Betseba e planejou a morte do seu esposo Urias. Tem mais? Salomão praticou idolatria influenciado pelas inúmeras mulheres que teve em sua vida. Poderíamos também lembrar dos pecados de Roboão, Ezequias e tantos outros nomes que aparecem na lista dos antepassados de Jesus. A importância, então, de valorizar a família, porque a família é a base, é o esteio, é o sustento de uma sociedade mais justa. E nós esperamos por isso. E ao longo da história da humanidade, nós temos assistido, lamentavelmente, à destruição de nações grandiosas por causa da dissolução de costumes motivadas pela desvalorização. E no mundo de hoje, há casos em que a família ficou ameaçada em sua estrutura. É por isso que vemos através dos meios de comunicação e até na comunidade em que nós vivemos cenas tão delicadas. Filhos drogados que tiram ou mandam tirar a vida dos seus pais. Pais que tiram a vida dos seus filhos por motivos fúteis. Mães que se desfazem de seus bebês quando não cometem o crime hediondo do aborto, quando a criança não tem como se defender. Há problemas, queridos irmãos, seríssimos. Quando os pais se separam, alguma coisa se parte no íntimo dos seus filhos. Eles não sabem se é melhor ficar com o pai ou com a mãe. No fundo, sabemos que eles gostariam de ficar com os dois, em paz e harmonia, isso é claro. O amor está sendo retirado do coração dos homens e das mulheres em muitos momentos. E, em consequência disso, a família acaba perdendo a sua unidade, a sua dignidade. Isso acarreta a dissolução dos costumes. A família decai e automaticamente a sociedade decai. Precisamos compreender e nos lembrar sempre de que Deus nos deu uma família, a fim de que, num âmbito menor, nós pudéssemos aprender a amar todos os nossos semelhantes. Valorize a sua família. O maior erro que você pode cometer é ignorar aqueles que lhe deram teto, afeto, e lhe ensinaram tudo o que você sabe. Ao contrário de outros amores, o amor da família é incondicional. E será impossível encontrar outro tão genuíno como este. É verdade que, às vezes, membros da família nos desiludem. E não existe perfeição ainda na nossa terra. Amemos os nossos familiares com seus defeitos e virtudes e acreditamos também que eles deverão fazer o mesmo por nós. Portanto, a família é único e insubstituível necessidade para cada um de nós. Sua ausência gera consequências. Pais e filhos precisam ser mantidos dialogando diariamente. É preciso cuidar da família com carinho, com dedicação e fé, para que a sua estrutura se mantenha forte e seus indivíduos não caiam no mundo dos vícios e das futilidades. E os pais modelos, embora José não tenha sido o pai biológico de Jesus, seu papel no crescimento do mestre é digno de nota. Lucas é o escritor que mais dá informações sobre a vida de Jesus no seio da família. Através dessas informações, chegamos à conclusão de que Maria e José, pai adotivo, podemos dizer, de Jesus, deixaram para nós lições valiosas acerca do tipo da paternidade ou maternidade que Deus deseja para o mundo. E as lições quais são que podemos aprender?
A primeira delas, que a vontade de Deus é que os seus filhos nasçam e sejam criados numa família em que tenham a presença do pai e da mãe. Muitos nascem em lares em que um dos pais está ausente, por vários motivos. Isso pode acontecer. E nem por isso eles estão marcados para viver uma vida infeliz. Mas o ideal para uma criança é crescer tendo em seus primeiros anos de vida o referencial dos pais. A segunda lição: pais e mães, ambos, devem ser responsáveis pela educação dos seus filhos. E temos percebido hoje uma tendência de colocar sobre a mulher a tarefa de educar os filhos, enquanto o homem é tão somente, culturalmente, o responsável pelo sustento financeiro. Isso mudou ao longo do tempo. O modelo lá da família de Nazaré não nos indica que devemos seguir o mesmo caminho. Várias vezes nos relatos bíblicos vemos Maria e José sendo parceiros na educação religiosa de Jesus, e ambos se sentiam responsáveis por sua integridade. E a tarefa de orar e olhar pelos filhos e encaminhá-los pelos caminhos retos não é uma tarefa exclusiva do pai ou da mãe, mas vamos lembrar de ambos. Uma outra lição: os filhos não são nossos, mas sim de Deus. Maria ensina-nos esta verdade no episódio de Caná da Galileia. Ali ela demonstrou através de sua palavra que Jesus era um homem especial e que só ele poderia resolver aquele problema. Mais tarde, ao pé da cruz, Maria, através daquela cena, ensina-nos que aquele homem tinha vindo ao mundo para uma missão especial e que ela fora apenas uma serva nas mãos de Deus para cumprir aquele propósito. E lembremos que Jesus protege a família. A sua missão começou no ambiente familiar. Numa cerimônia de casamento, por exemplo, Jesus procurou encaminhar sua mãe, após a sua morte, aos cuidados de João. Por várias vezes podemos ler o quanto Jesus gostava de viver perto das famílias dos seus seguidores. Vejamos alguns exemplos. Ele foi recebido por Pedro. Jesus foi hóspede de Levi. Foi numa casa na qual ele celebrou a última ceia. Jesus atendeu a súplica de Jairo e foi até a sua casa curar a sua filha. Mas era no lar em Betânia que Jesus se sentia muito mais à vontade. Jesus, durante sua passagem pela terra, procurou fortalecer a família, falando da importância do equilíbrio sexual, quando tratou acerca do adultério. Jesus falou do perdão para com aqueles que cometem este deslize. Jesus valorizou as crianças, dignificou as mulheres, tendo-as como suas seguidoras. Jesus elogiou uma delas pela demonstração de fé. Ele deixou-se ser tocado por uma mulher que até então havia sido excluída por sua enfermidade. Então, irmãos, algumas reflexões finais para o dia de hoje. Jesus foi um homem de família. Sua vida em família, seus relacionamentos, o cuidado para com as famílias da sua época, seus ensinos deixam claros para todos nós que a instituição da família deve receber toda a nossa atenção e cuidado. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado mais este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre um outro assunto, do Evangelho à luz da doutrina espírita.
Fiquem em paz e continuem se cuidando. Um forte e fraterno abraço.